Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros que hoje visita uma FinHealth Tech, a Tem Saúde, que cuida diretamente da democratização ao acesso a serviços de saúde que é tão fundamental para todos nós, não é? Vamos conhecer? Gláucia Safa, CMO da Tem Saúde, é um prazer falar contigo aqui no Startupeiros, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer meu poder conversar com vocês e espero que eu tenha informações relevantes aí para a gente discutir e trazer para também a audiência, né? Com certeza terá, e eu estou curiosa para saber. Vamos começar pelo processo, desde a ideação até o momento atual dessa Health Tech, desse tipo de startup, né, que está ligado diretamente ao mercado voltado à saúde. Qual a dor de mercado vocês identificaram? Como foram os processos para vocês? Tá bem, olha, a TEM é como um bebê, né? Eu falo que ela é um bebê. Nós começamos a TEM, o processo de ideação em 2014, ela ficou operacional em 2015. Na ocasião, o mercado de saúde vive um momento um pouco parecido com o que nós estamos vivendo agora, porque a gente tinha tido uma mudança de rol, de coberturas e um momento também de alta de preços, né, aumentos relevantes de preço nos planos de saúde. Então, o mercado tinha uma retração e alguma coisa perto de 5 milhões de vidas tinham perdido o acesso, o poder de compra, né, do plano de saúde. Então, discutia-se muito o assunto de que o brasileiro não tinha cobertura para a saúde privada, né, ou para a saúde, o mercado de saúde suplementar. Na época, e isso acho que é uma coisa que ainda nos choca um pouco, a gente falava que mais ou menos 75% da população não tem acesso a um plano de saúde, a saúde privada. E esse número ainda é muito parecido, assim, quase 10 anos depois, né, 9 anos depois. E então a gente entendia que a gente gostaria, né, de propor uma solução de acesso, uma solução que resolvesse alguns entraves que você tinha para oferecer cobertura de saúde ou serviço de saúde num modelo um pouco mais massificado, e a gente se propôs a fazer isso com a TEM. Lá em 2014, pensamos que a gente tinha que juntar alguns elementos de outros mercados e das experiências que nós tínhamos vivido nas nossas carreiras, e aí com isso a gente conseguiu montar um modelo que juntava a experiência toda que a gente tinha de mercado financeiro, meios de pagamento mais especificamente, juntava também os processos de saúde e tecnologia. E aí, com isso, a gente teve a versão 1 aí da TEM, que ela rodou bem por bastante tempo e vem se reinventando e vem trazendo coisas novas ao longo dos anos. Mas a versão 1, ela já era o que hoje as pessoas chamam de uma FinHealth Tech. Que interessante. E assim a gente nasceu. Agora, quando a gente fala da figura do investidor, por exemplo, e também da tecnologia envolvida, eu gostaria que você explicasse essas duas pontas que são importantíssimas para não só a base, mas a estruturação de uma startup, não é? Assim, esse negócio é um negócio que ele demandou bastante investimento mesmo, né, ao longo dos anos. É um negócio de um aporte em tecnologia muito importante, e o parque tecnológico ele precisa sempre ser renovado, porque a tecnologia ela tem uma transformação muito rápida, né? Então, o nosso primeiro investidor foi um fundo de investimento em negócios com capacidade de gerar impacto social, né? A gente tinha uma tese muito importante que era realmente conseguir fazer escala no mercado de saúde com um produto que não demandava análise de risco, enfim, o nosso modelo ele é possível de ser escalado porque ele muda um pouco o paradigma, né, da relação com saúde, e apesar de conseguir entregar, ele é um modelo um pouco parecido com o de marketplace, né, então eu coloco um médico na frente, um paciente na frente de um médico, com um preço que ele consegue pagar, então alguma coisa que se pareça com um
programa de desconto, alguma coisa assim, mas que ao mesmo tempo ele é responsável pelo atendimento dele. Então eu não preciso fazer uma análise de risco, eu não preciso entender o perfil desse consumidor, uma vez que ele é responsável pela utilização dele. O que eu faço é viabilizar isso financeiramente e conectar as pessoas e os profissionais de saúde. E aí, investimento em construção de rede credenciada foi um investimento muito grande, talvez o nosso primeiro esforço em entender como conectar esses profissionais, e aí, obviamente, que você precisa de investimento para fazer isso, né? Claro. Então, nós tivemos alguns momentos diferentes de investimento. O primeiro foi um investimento de venture capital mesmo, e foi um investimento com uma tese de impacto social, que era o que a gente se propunha, mas acho que mais para esse perfil de fundo, para quem está mesmo com uma operação no começo, né? Nossa, e a tecnologia é um software, é um aplicativo? Também como foi o processo de entender qual a melhor tecnologia para o negócio de vocês? Até é um negócio de inovação, né? Então, assim, se é um Lego, obviamente que a gente tem um legado que é um sistema que ele, na verdade, administra cartões, né? Nós somos uma carteira digital, então a gente tem a tecnologia para conseguir operar um arranjo de pagamento, né? Nós somos, né, como empresa, um arranjo de pagamento fechado, e aí a gente precisa ter tecnologia que nos dê suporte para essa operação, que é uma operação de meios de pagamento, e que consiga conectar os prestadores de serviço, liquidar as transações que ocorrem, né, nesses prestadores de serviço, porque o cliente ele usa o meu meio de pagamento para fazer uma transação no profissional que pertence à rede credenciada da TEM. E aí a gente vai conectando serviços de inovação. Então, hoje a gente tem assistentes digitais que entregam informação a respeito de saúde, algumas tecnologias novas que vão sair do forno assim. Esse negócio é uma boa mistura entre o que o humano tem para entregar em saúde, com acolhimento e com protocolos e quais são as melhores práticas, e também a tecnologia para a gente conseguir manter uma frequência de relacionamento e conseguir criar métodos mais rápidos de se conectar com esse consumidor. Então, de conteúdo a soluções digitais que entregam indicadores mesmo de saúde, a gente passa por todas essas soluções e olha o mercado e vem conectando peças também que são importantes para a gente. Os programas, eles são muito personalizados para as necessidades de determinados grupos. Então, a gente fala com mulheres, fala com crônicos, fala com idosos, a gente tem produtos específicos para empresas, as soluções são bem... vamos dizer, tailor-made. E elas são tailor-made porque eu acho que a TEM nasce com essa característica de modularidade. E ela nasce com essa característica de modularidade para poder usar os seus canais de vendas para chegar ao consumidor e fazer escala. Curioso quando você fala sobre essas possibilidades de não só approach, né, aproximação do negócio, da prestação de serviço, e também para quem ele é direcionado. Quando a gente fala de relações B2B, B2C ou B2B2C, né, que eu acho que é mais o que se enquadra com vocês, qual o papel da empresa quando ou procura vocês ou vice-versa e leva o serviço final para o colaborador, para o cidadão? É uma relação triangular, podemos considerar assim? Sem dúvida, mas o papel da empresa é fundamental, né? Dos nossos parceiros. Os nossos parceiros, com certeza, são um pilar muito importante do que a gente idealizou para essa operação. Porque, na verdade, a nossa tese, ela dizia que a gente precisava de canais que tivessem a capacidade de contato, de fidelização, onde o consumidor tivesse. E a relação das marcas que hoje são parceiras da TEM, né, com os seus consumidores, ela é um ativo muito grande, né? Porque o consumidor está lá, ele se relaciona com a marca, então isso ele corta aí uma etapa de necessidade e de investimento massivo, inclusive, né? Porque vender no B2C demanda também um investimento em construção da marca muito grande. Eu acho que a nossa marca é bastante sólida quando a gente fala
do mercado e os parceiros nos reconhecem como uma empresa que tem essa solidez, mas a gente não tem essa aproximação com o consumidor final. Tá. Quem tem essa aproximação com o consumidor final são realmente as marcas que nos carregam e para quem a gente hoje opera os programas de saúde. E eu acho que isso é a beleza do negócio mesmo, é conseguir ter essa capacidade de escala através de marcas tão importantes. Bacana, e acaba sendo uma corrente que todo mundo sai beneficiado, literalmente para quem realmente usa os serviços de prestação de saúde. Gláucia, a pandemia ela mudou de forma drástica, tipo, muita coisa, muita noção do que temos de vida, de relação humana, o olhar humanizado sobre as organizações também veio muito fortemente e, claro, o pacote de benefícios que aderiu ou potencializou a importância de um serviço de saúde, de um serviço realmente que dê essa cobertura, que dê essa acessibilidade. E eu acredito que isso para vocês também foi muito significativo, né? Para olhar para o negócio, para direcioná-lo ou redirecioná-lo. A pandemia foi um momento crítico, né, que acho que a gente viveu no mundo como sociedade, né, e que ela foi importante para mudar muitos paradigmas. Uma das coisas que eu acho importantes, assim, que foram resultado da pandemia, é que as pessoas entenderam formas diferentes de consumir serviços de saúde. Acho que as telemedicinas são um bom exemplo disso, né, assim, os serviços de atendimento por vídeo, não só com médicos, mas com vários outros profissionais, eles vieram com força. E as pessoas elas passaram a dar credibilidade para esses serviços, né? As empresas tiveram que se adequar rapidamente com relação às tecnologias e à segurança dessas tecnologias. Os profissionais tiveram que ceder, né, ao uso também, mas mais do que tudo ensinou o consumidor de que é possível você ter esse tipo de atendimento, o que facilita do ponto de vista num país como o nosso, né, do tamanho do nosso, facilita a logística, facilita acesso, barateia o atendimento e todo mundo consegue ter mais acesso. Acho que o propósito sempre é acesso, né? Claro, com certeza. Acesso a ver também as diferenças regionais que o Brasil apresenta. Como é que vocês se comportam, olham para os desafios locais, regionais brasileiros? Porque cada população tem sua cultura, tem seus desafios, tem seu cotidiano, seu modo de vida e também a saúde vai meio que acompanhando isso, né? Então, você sabe que no Brasil a gente tem um problema que ele vai antes até de chegar no desafio da regionalidade, que ele é um desafio de logística. O Brasil tem um desafio, por exemplo, em que só tem regiões que não têm aparelhos. Ela não tem os aparelhos para realização de determinados exames. Então, assim, desde a fundação da TEM, a gente tinha a questão da logística como sendo um dos nossos principais desafios e pilares de desenvolvimento da companhia. Obviamente que a gente tem uma operação estruturada para entender raio de atendimento e a gente, lugares onde não necessariamente a gente consegue criar uma rede credenciada para fazer cobertura, a gente desenvolveu um método em que a gente localiza o atendimento mais próximo daquele usuário e destina ele para aquele atendimento. Ainda que eu não tenha uma negociação com aquele parceiro, eu tenho um preço teto que eu cobro do meu usuário, ele vai sempre ser beneficiado por esse preço teto e aí eu faço o pagamento dessa diferença de atendimento para garantir que ele terá o atendimento, às vezes numa região em que a cobertura não é tão simplificada assim. Obviamente que isso é a minoria dos casos, né? Mas a gente tem um SLA, vamos dizer, de garantia de atendimento em 100% do Brasil. Interessante. Olha, Gláucia, a gente vai para um rápido intervalo agora, você vai ficar por aí, porque na volta você vai explicar para a gente sobre essa questão dos nichos mesmo, né, das trilhas de mercado com relação à saúde da mulher, saúde de pessoas mais sêniores, 60 mais, quem sabe, enfim. Essas nuances que temos e os cuidados específicos personalizados que a TEM oferece. E muitas mais informações e curiosidades aqui com a gente no Startupeiros. Já fica por aqui. Startupeiros de volta, a Gláucia que segue contando sobre a TEM Saúde, um modelo de health tech
muito bem sucedido, que é exemplar. Gláucia, falando sobre as trilhas, cuidados personalizados, que vocês também se preocuparam com esse olhar. Como foi esse processo? Como vocês viram que realmente era necessidade e um diferencial? Na verdade, assim, durante os 8 anos aí de atuação da TEM, nós já atendemos mais de 7 milhões de clientes. Então, a gente foi junto, e o modelo transacional, né, que, enfim, permite que a gente faça esse tracking do uso do consumidor, ele foi nos dando informações para que a gente pudesse meio que fazer desenhos de perfis. Então, essas informações nos levaram a entender quais novos serviços a gente deveria oferecer. E aí, esses novos serviços que a gente deveria oferecer se transformaram em produtos e trilhas de cuidado, sim. Falando especificamente das trilhas de cuidado, o que a gente tem hoje de desenho de produto são combinações entre réguas de acionamento automático com atendimento humano. Então, a gente avalia informações de perfil de saúde desses consumidores para o segmento em que ele está, né, enquadrado. Pode ser um sênior, pode ser uma mulher, e a mulher, ela se divide em 7 trilhas diferentes, porque ela pode ser uma mulher jovem, uma mulher que está tentando engravidar, ela pode ser uma mulher que está grávida, pode ser uma mulher que tem um filho pequeno, ela pode estar em idade de menopausa, e a menopausa também se divide. Então, a gente foi descobrindo muitas informações e criando réguas de conteúdo, momentos de interações com esses, por isso a gente chama de trilha de cuidado, né? Momento de interações com esses usuários, e a partir desses dados que a gente vai coletando das interações com esses usuários, a gente vai fazendo sugestões de cuidados preventivos. E aí essas trilhas sempre prevêem também o atendimento humano. Então, com um especialista no assunto em que aquele consumidor ele tem mais necessidade, o que está encaixado no perfil dele. Se é uma mulher, por exemplo, que tem filho, ela pode falar com uma especialista em amamentação, com uma pessoa que vai dar orientações para ela a respeito de aleitamento. Se ela está no momento do pré-natal, ela pode ter atendimentos mensais com uma enfermeira especializada em obstetrícia, porque essa enfermeira vai fazer o acompanhamento do pré-natal dela. E aí, nesses momentos, a gente também tem atendimento 24 horas para uma emergência. Então, grávidas mesmo, acho que são um ótimo exemplo, né? Elas podem ter urgências, né? Às vezes pode perder um tampão, pode acontecer alguma coisa imprevista, e ela já sabe que ela tem ali um canal de contato. Uma outra coisa que a gente pensa a respeito desses serviços é sobre a formação de vínculo. Então, a gente criou um modelo em que o profissional que acompanha esse consumidor, essa pessoa que está usando o serviço, ele é o mesmo, né? Porque aí, principalmente quando a gente fala de mulheres e mulheres grávidas, a gente tem essa formação de vínculo como uma premissa. Mas a gente tem outros serviços, a gente tem serviço de saúde mental, enfim, que é um tema que está muito em crescimento. Eu acho que o pós-pandemia trouxe isso também, né? Os problemas e as questões de saúde mental ganharam muita relevância. E ainda bem, né? Porque assim a gente pode falar mais sobre isso, quebrar alguns tabus. Mas, então, a gente tem serviço, por exemplo, que ele de fato proporciona terapia por vídeo, com uma quantidade de atendimentos já cobertos, né? E que pode estar dentro de um pacote que o consumidor vai consumir através desses parceiros ou através do RH da empresa, e que ele vai ter essa cobertura de uma forma muito tranquila, porque ela é muito acessível, né? Então, de fato, viabilizar serviço. A gente tem programas de hábitos saudáveis, de atendimento com o preparador físico, nutricionista para fazer cardápio, o psicólogo para te dar apoio. E aí, em serviços mais 24 horas, meio como umas linhas de emergência, há um modelo de terapia. A gente desenhou produtos que são bem formatados para diferentes perfis de públicos. Legal. Crônicos acho que é legal, e idosos, porque a gente tem
um acompanhamento com alertas, então, para lembrar de tomar remédio e para acompanhar indicadores de saúde, enfim. Esse é o serviço básico, né? Assim, mas a gente tem novidades incríveis que... Já pode soltar aqui ou ainda... Tem a ver muito com tecnologia, muita tecnologia embarcada, mas não posso dar um spoiler tão grande. Mas, assim, que é um serviço revolucionário, assim, de acompanhamento para... Acho que pode ser para todo mundo, mas, na verdade... Para esse público, eu acho que vai fazer muita diferença em qualidade, em termos de qualidade de vida e de monitoramento sem ser invasivo. Então, eu acho que olhar para o que tem de tecnologia e trazer isso para o nosso ecossistema, a gente é um grande ecossistema mesmo de serviços. Acho que isso é a beleza de continuar inovando. Com certeza. Tudo que for inovação e vier para agregar, somar, é super bem-vindo. Com certeza vai ser um sucesso também, tudo isso. E conta aqui nos Startupeiros, quem sabe, quando for possível. Glaucia, quando a gente fala de mundo, a gente sabe que saúde realmente é um tema mundialmente comentado, compartilhado. A pandemia também aproximou os mundos, de certa forma, com tudo isso que aconteceu, né? Todo mundo sentiu a mesma dor, os mesmos medos e mudanças pós-pandemia. Se você puder pincelar rapidamente o cenário internacional, quando a gente compara o Brasil com o mundo, avanços que tem lá fora, o olhar que a gente pode estar interconectado, como é que a Tem Saúde olha para isso também? Acho que essa é uma boa pergunta e assim, eu vou te falar como é que a gente olha olhando realmente, tá? Assim, então a gente tem, eu acho que inovação, startup, esse processo ele é uma questão de mindset, né? Assim, é como você realmente olha para o mercado. Então a gente tem um exercício constante de observar o que está acontecendo no mercado, criar aproximações, a gente tem um processo de se aproximar de novos parceiros, novas empresas e novas tecnologias, que ele acontece o tempo todo, né? Então esse é o nosso processo de inovação, olhando mesmo, acho que experimentando coisas novas. Daí, eu acho que a pandemia trouxe para o mundo todo essa nova visão de que era possível que a gente tivesse muitas novas health techs e que fazer saúde com tecnologia é um paradigma novo, né? Então, assim, muitas soluções, as IAs generativas aí surgindo com muita força, conseguindo dar escala para coisas que a gente antes não tinha, leitura de exames, coletas que você faz em segundos, que você pode fazer dentro do consultório. Então, assim, de devices a programas e protocolos, a gente tem muita coisa disponível, né? Então, eu acho que a América Latina tem algumas iniciativas, mas a gente vê muita gente do Brasil indo para fora, assim, as empresas estão levando tecnologia assim para fora do Brasil. Alguns modelos interessantes assim na Europa que já tinha, acho que os Estados Unidos já era muito sólido, né? Principalmente consulta por telemedicina, ele já tinha um mercado muito grande. Então, fazer essas conexões, olhar o que tem e conseguir tropicalizar, eu acho que é o mais importante quando a gente olha assim para o mundo, e é um pouco do que a gente tem feito. Glaucia, o papo tá ótimo, a gente está quase no fim já do programa de hoje, mas antes vou deixar você à vontade para sua mensagem final, para compartilhar com quem nos assiste, sua mensagem de inspiração, quem sabe, enfim, fica à vontade. Bom, eu acho que empreender é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que a gente aprendeu. Tem que ter bastante planejamento, tem que ter bastante conhecimento a respeito do que se está, né, construindo, mas que tem um pouco de risco, e tomar esses riscos é alguma coisa que faz muito bem assim, para a sociedade, na verdade, porque são os momentos em que a gente consegue fazer as viradas, as mudanças de paradigma, são as horas em que a gente consegue construir coisas que realmente contribuam. E eu acho que é isso. E você contribuiu muito aqui para o Startupeiros, foi um prazer. Eu agradeço imensamente, foi um prazer. Muito obrigada, bom trabalho sempre e sucesso cada vez mais para Tem Saúde. Obrigada. Obrigada. E para você também que nos acompanha, muito obrigada sempre por sua companhia, audiência. Lembro que o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.